Meu nome é Karina Espósito, vou estar fazendo a apresentação desse trabalho sobre aceleradores de partícula, que faz parte da unidade curricular de fenômenos elétricos, magnéticos e oscilatórios, com os professores Jorge e Ara. Eu estou no campus da Moca, na Universidade São Judas Tadeu. Então, para entender melhor o que seriam os aceleradores de partícula, é interessante saber o porquê que a sua criação foi necessária. Nisso eu volto no modelo padrão. No século XX, uma grande quantidade de novas partículas foram descobertas, e a partir daí, a ideia sobre quais seriam as partículas elementares mudou. Podemos dizer que na década de 50 marca o surgimento da física de partículas como um novo ramo da física, e junto com ele, um modelo para explicar essa nova gama de partículas e suas interações, conhecido como modelo padrão. Para estudar essas pequenas partículas e suas interações, os pesquisadores precisariam criar artificialmente condições em que as partículas se manifestassem com altíssimas energias. Para cumprir essa finalidade, foi desenvolvido os aceleradores de partícula. Então, um acelerador de partícula é uma máquina capaz de acelerar prótons, elétrons ou átomos carregados, confinando eles em feixes estreitos com velocidades próximas à velocidade da luz, por meio da aplicação de intensos campos elétricos e magnéticos. Essas partículas subatômicas são criadas por métodos como ionização de gases ou decaimento de substâncias radioativas. As partículas são injetadas no acelerador em baixas velocidades e recebem um impulso inicial por meio de campos elétricos. Dentro do acelerador, as partículas passam por seções com campos elétricos e magnéticos alternados, impulsionando elas repetidamente e aumentando sua velocidade. Se necessário, campos magnéticos direcionam as partículas para pontos de colisões, onde existem detectores que registram as colisões para análise. O contato mais direto que a gente pode ter com o acelerador de partículas seria o tubo da televisão, daquelas televisões antigas. Um feixe de elétrons é gerado por emissão termoiônica na parte mais fina do tubo, e os elétrons são acelerados e focalizados por campos elétricos até atingirem a tela. Então, a gente pode citar três tipos de aceleradores de partículas: os linacs, os ciclotrons e os ciclotrons. Não sei se eu vou estar pronunciando isso corretamente. Os aceleradores lineares fazem com que as partículas ganhem velocidades ao longo de uma trajetória retilínea e eletrostática. Eles operam com campos elétricos constantes, ou seja, não varia no tempo. Já os aceleradores circulares, eles fazem com que as partículas sejam aceleradas em anéis circulares que também vão ganhando cada vez mais velocidade devido à presença de campos elétricos e magnéticos. Os aceleradores ciclotrons, a gente pode dizer que foi o predecessor dos aceleradores ciclotrons. Os nomes são parecidos, eu não sei se eu vou estar pronunciando corretamente. Nele, a gente acelera as partículas em padrões espirais a partir do centro. É um pouquinho diferente. Então, a gente tem o nosso primeiro acelerador de partículas, que a gente pode dizer que foi criado em 1929 por Ernest Lawrence. Ele foi ganhador de um prêmio Nobel em 1939. No ciclotron, a gente tem uma geometria circular dividida ao meio, onde prótons são injetados em sua parte central, e graças à mudança da polaridade dos campos elétricos existentes entre essas duas metades, são acelerados e vão percorrendo órbitas maiores até deixarem o acelerador. Essas órbitas circulares são possíveis graças à presença de um campo magnético uniforme, disposto perpendicularmente à base. Quando a gente entende um pouco melhor o que é um acelerador de partícula, pode ficar a dúvida do para que ele serviria. Pelo menos para mim, essa resposta parece ficar um pouco distante, mas a gente consegue entender que tem diversas funcionalidades e diversas razões para existir. Entre elas, a pesquisa da física de partículas, pois ele consegue investigar a estrutura fundamental da matéria, explorando as partículas subatômicas, testando teorias fundamentais da física. Na medicina, ele é usado na radioterapia. Na indústria, ele pode modificar materiais, realizar análise de composições, esterilizar produtos médicos, diversas coisas. Também ajuda na pesquisa espacial, pois ele consegue criar ambientes controlados para simular condições espaciais extremas, que auxilia no desenvolvimento de novas tecnologias. E no estudo de materiais, pois usar esses feixes de partículas para estudar materiais em níveis microscópicos também consegue nos ajudar na criação de novas tecnologias. Durante a minha pesquisa, um nome que se repetia diversas vezes foi o LHC. Ele é o maior acelerador de partículas que a gente tem no mundo, fica localizado na Suíça. O LHC ele explora diversas teorias, entre elas a matéria escura, e ele está sempre buscando avançar além do modelo padrão da física, que foi como eu comecei minha apresentação. Foi inclusive no LHC que foi possível de se descobrir a partícula de bóson de Higgs.
Essa partícula ela era a última peça que faltava de ser detectada do experimento inicial lá, que foi conhecido como modelo padrão. Esse experimento capaz de comprovar a existência dessa partícula só foi realizado em 2013 por meio desse acelerador, do LHC. No Brasil, a gente também possui um acelerador de partículas. Ele se chama Sirius. No Sirius, ele acelera elétrons próximos à velocidade da luz, numa via na qual todos caminham numa mesma direção sem trombar um com o outro, então um pouco diferente do LHC. Para realizar essas curvas, são usados poderosos ímãs, chamados de dipolo. Toda vez que entra em ação a força do dipolo, os elétrons se convertem em luz. A luz resultante desse processo é a luz síncroton, de altíssimo brilho e que passa pela luz visível, ultravioleta, infravermelho e especialmente raio-x. Estes são as grandes ferramentas para se investigar os átomos, a principal partícula buscada pelos pesquisadores. Os desenvolvimentos mais recentes sobre os aceleradores de partícula é um grande upgrade que está sendo realizado no LHC, que vai aumentar significativamente a luminosidade das colisões, permitindo uma maior coleta de dados e abrindo um caminho para novas descobertas. A gente também tem o avanço nas tecnologias dos aceleradores, então está em andamento pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de aceleração, como aceleração de plasma. Essas tecnologias, elas têm o potencial de criar aceleradores menores e mais eficientes. E também existe a aplicação na medicina e na indústria. Como eu já citei antes, ele continua nesses avanços do uso de aceleradores de partícula para tratamentos médicos, como terapias de prótons. Então, existem diversas formas de melhorar os aceleradores ainda. Então, a gente tem um futuro, talvez, com novas descobertas. Então, como conclusão dessa pesquisa, eu consegui perceber que os aceleradores de partícula, eles desempenham um papel crucial em diversas áreas da ciência, desde a compreensão fundamental da matéria até aplicações práticas na medicina e na indústria. E o campo ele continua a evoluir com novas tecnologias e diversos projetos ambiciosos que prometem expandir ainda mais o nosso conhecimento sobre o universo e sobre as partículas constituintes. Foi muito interessante estudar os aceleradores de partícula, principalmente os temas que acabavam vindo junto, como a partícula de bóson de Higgs, que é muito legal saber como foi descoberta e o que ela significa, né? Foi conhecida por muito tempo como a partícula de Deus. Foi legal saber sobre, eu tentei resumir bastante para caber em 10 minutos, mas foi um trabalho que com certeza agregou muito no currículo. Então aqui eu deixei minhas referências e é isso.